Vamos retomar, então, os julgamentos desta sessão das 14 horas do dia 29 de julho. Próximo item é o 322, e para ele há também uma sustentação oral. Dr. Bruno Rodrigues. Por favor, apoio, pode convocar o patrono? Sim. Esse processo, ele é final 2018-95, é da Cosan Lubrificantes e Especialidades, de relatoria da conselheira Mara. Os assuntos são todos já conhecimento aqui da turma. Obrigado. Boa tarde, doutor Bruno Lima. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem, seja bem-vindo à turma. Nós estamos atrasados porque houve um processo do período da manhã que, na verdade, 6 processos foram transferidos para a tarde e havia sustentação oral, o processo era longo. Daí a razão para estarmos atrasados. Nós vamos iniciar o julgamento, então, do item 322 da Cosan Lubrificantes, de relatoria da conselheira Mara. Ela fará a leitura do relatório, logo após lhe concederei o prazo para a oportunidade para a sua sustentação oral. Com a palavra, conselheira Mara. Eu vou ler o relatório, que eu vou pular algumas partes do relatório que não vão ser muito importantes para resultado final aqui, tá? Em prol da celeridade aqui. Trata o presente processo de lançamento de ofício de IPI no valor de 15 milhões, multa de ofício de 75% e juros de mora, lavrado referente ao período de apuração de 2014. O auto de infração é decorrente da escrituração e utilização de créditos indevidos apurados sob aquisição de insumos empregados na produção de produtos classificados como não tributados. O sujeito passivo foi intimado ainda a promover o estorno de crédito no valor de 87 milhões mediante lançamento no livro de registro de apuração do IPI, no período de apuração correspondente à data de ciência do presente auto de infração. Além disso, foi anulado o saldo anterior na escrita fiscal no valor de 61 milhões. Consta no termo de verificação fiscal que o fiscalizado foi intimado a apresentar a descrição do processo de industrialização dos produtos não NT fabricados pelo estabelecimento no período sob fiscalização, e por ele classificados nos códigos 2710, 1931, óleos lubrificantes sem aditivos, e 2710, 1932, óleos lubrificantes com aditivos, bem como a informar se no período fiscalizado o estabelecimento havia industrializado, fabricado algum produto por intermédio das operações de refino ou refinação, definidos no inciso 5 da Lei 9478, justificando a escrituração e manutenção dos créditos PI na aquisição de insumos aplicados em produtos industrializados, fabricados e classificados como não tributados. Aí, eu vou pular o segundo parágrafo. Restou constatado que a fiscalizada escriturou e manteve em seus registros fiscais créditos apurados sobre insumos empregados na industrialização de produtos não tributados, dando origem, assim, a sucessivos indevidos saldos credores mensais do imposto, em completa afronta à legislação de regência da matéria, que é clara e expressa no sentido da inexistência de direito à apuração, manutenção e utilização de tal espécie de creditamento. Aí vou pular aí essa parte aí, aí depois, lá embaixo, o que define um produto como derivado de petróleo imune ao IPI não é o fato de, em sua composição, existir matéria-prima oriundo do refino do petróleo, mas sim o fato de o produto ter sido obtido mediante o processo de refino ou refinação do próprio petróleo.
Os produtos fabricados e vendidos pelo fiscalizado, óleos lubrificantes, que geraram indevido creditamento do IPI, não foram obtidos a partir dos processos de refino ou refinação do petróleo, mas sim a partir da mistura simples de diferentes óleos básicos de petróleo, ou da mistura desses óleos básicos com aditivos, conforme informa o próprio fiscalizado. E, portanto, não se tratam dos derivados de petróleo imunes ao IPI, mas tão somente de produtos não tributados pelo imposto em função de sua classificação nas posições 2710, 1931 e 1932. Não é da simples notação NT utilizada na TIP que se poderá concluir a priori qual a natureza de um bem ou produto, se ele é ou não imune. Por exemplo, posto que referido à notação não se encontra reservado exclusivamente aos produtos imunes. Aí eu vou pular uns exemplos que ele dá. Não alcança esses produtos NT saído do estabelecimento fiscalizado a solução de consulta 394 de 2003, da Lavra da 7ª Região Fiscal, por ele apontada, a qual conferiu o direito ao crédito IPI incidente na aquisição de insumos aplicados na industrialização de produtos imunes. De qualquer forma, tal solução de consulta teve seu entendimento revogado em virtude do posicionamento expresso da Receita Federal através do ADI 05/2006, o qual deixou patente que não existe direito ao creditamento de IPI sobre insumos utilizados na produção de produtos amparados pela imunidade, à exceção do que diz respeito aos produtos tributados na TIP que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior. Considerando-se, então, todo exposto, procedeu-se à apuração dos valores devidos, exigidos de ofício. Para tanto, efetuou-se a reconstituição da escrita fiscal do estabelecimento fiscalizado, considerando aptas a gerar créditos são somente as isenções relativas a insumos, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, empregados na industrialização de produtos efetivamente tributados na saída e dos produtos que não foram em virtude de sua exportação para o exterior, bem como considerando os créditos relativos às outras entradas permitidos pela lei, expurgando da escrita o crédito escriturado pelo fiscalizado relativamente à parcela dos insumos aplicados na industrialização de produtos não tributados. O montante de crédito glosado no período de apuração de janeiro de 2014 é composto pelo somatório do valor indevidamente escriturado a título de saldo credor do período anterior, dezembro de 2013, em valor de 61 milhões. Com o valor do crédito indevidamente escriturado relativo ao próprio período de apuração, janeiro de 2014, 2 milhões, essa glosa referente ao saldo credor do período anterior a janeiro se deu com fundamento no disposto parágrafo único do artigo 49 do CTN, conjugado com o artigo 256 do RIP. Haja vista que, conforme constatado por ocasião da realização de ação fiscal anterior, o saldo apurado no final de dezembro de 2013 foi devedor e não credor. Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese que produz e comercializa óleo lubrificante derivado do petróleo, assim nos termos do artigo 155, as vendas desses produtos são imunes, de forma que a autuada acumula crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos e compensa tais créditos com débitos de outros tributos, conforme autorizado pela legislação. O saldo credor glosado, referente a janeiro de 2014, é composto de créditos de IPI escriturados em períodos anteriores e, em sua maioria, já atingidos pela decadência. Ainda que não se reconheça a decadência no presente caso, considerando a transmissão de obrigação acessória com saldo credor, a presente situação seria passível de configuração de prescrição, que seria o lapso temporal para cobrança de dívida existente e devidamente lançada. Existem duas espécies de produtos classificados como NT na TIP. Aqueles decorrentes da falta de hipótese de incidência, como, por exemplo, o ovo de uma galinha, e aqueles que estão abrangidos por imunidade constitucional, ou seja, que sofreriam a incidência do IPI, mas que, por alguma razão, o legislador constituinte optou por proibir a incidência desse imposto. Nessa segunda espécie, que se enquadra os produtos derivados de petróleo, como os lubrificantes classificados na TIP, os óleos lubrificantes. No caso do óleo lubrificante sem aditivo,
pode-se afirmar que é um genuíno derivado de petróleo, esse que deriva 100% do mesmo. Quanto ao óleo lubrificante com aditivo, classificados, a única modificação em relação ao sem aditivo é que esse é aditivado, ou seja, mistura-se algo em torno de 10% a 15% de aditivo. E, portanto, o aludido produto não perde sua especificação de derivado de petróleo, uma vez que continua a conter mais de 70% em peso de óleo de petróleo em sua composição. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 155, expressamente proíbe a incidência de IPI sobre os produtos derivados de petróleo, deixando claro que tais produtos são abrangidos pela imunidade constitucional. O artigo 18 do RIP definiu que entende por derivado de petróleo os produtos decorrentes da transformação do petróleo. O artigo 6º da Lei 9478 ANP, por meio da portaria ANP 129, estabelece o regulamento técnico. A ANP especificou que os óleos lubrificantes são derivados básicos do petróleo. Aí, vou pular essa outra parte aí. A norma constitucional da não cumulatividade do IPI, prevista no artigo 153, diferentemente da norma existente para o ICMS, não impõe qualquer restrição à utilização do crédito. Requer que seja afastada a cobrança de juros de moto e multa sobre os créditos apropriados, uma vez que, repise-se, o creditamento foi efetuado com base no entendimento da própria administração. É o RIP e a solução de consulta 394. A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, improcedente por unanimidade de votos. Regularmente cientificada, a empresa apresentou o recurso voluntário, onde alega, resumidamente, decadência da glosa de crédito relativa ao saldo credor do período anterior e a existência de bis em idem, imunidade sobre os óleos lubrificantes derivados de petróleo, direito ao aproveitamento do crédito do IPI, inaplicabilidade da súmula CARF número 20, indevida exigência de juros e multa, necessidade de produção de prova pericial de engenharia, contábil e fiscal. É o relatório. Obrigado, Mara. Doutor, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Fique à vontade, doutor Bruno. Agradeço, presidente, senhora relatora, senhores conselheiros. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar uma apresentação que preparei. Os senhores conseguem ver a minha tela? Sim. Obrigado. Bom, essa matéria não é uma matéria nova em relação a no âmbito do CARF. Essa turma teve a oportunidade de julgar um caso parecido com esse, pelo menos é o caso que tive conhecimento em minha pesquisa, mais relacionado a outro tipo de produto no começo do ano, e é uma discussão que, inclusive, em relação ao direito, em relação ao mérito da possibilidade do creditamento, está em discussão no Superior Tribunal de Justiça, com 2 votos pela possibilidade do creditamento e 1 voto pela impossibilidade do creditamento, sendo que esse voto foi proferido pela ministra relatora Suzete, e o processo agora se encontra com vista regimental, após a apresentação do voto vista da ministra Regina Helena Costa. A própria relatora pediu vista regimental para rever o seu voto. Então, vou tratar, os slides são bastante curtos, vou tratar resumidamente em relação a essa questão. Então, o auto de infração, ele é decorrente da Constituição, da glosa, né, do entendimento do auditor fiscal pela impossibilidade de escrituração e manutenção de créditos de IPI relacionados a insumos adquiridos para a produção de óleo lubrificante pela companhia, cuja saída é imunizada em razão do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, o auto de infração teve como resultado 2 fatos. O primeiro, o lançamento do crédito
tributário de IPI e o segundo, a glosa do saldo de crédito remanescente de IPI. E aí a autoridade fiscal ela lançou fundamentalmente três argumentos para justificar a lavratura do auto de infração, sendo que o primeiro deles, ela entendeu que o óleo lubrificante fabricado e comercializado pela contribuinte não poderia ser considerado como um derivado de petróleo para fins de imunidade, portanto entendeu que o óleo produzido ele seria não tributado, mas não em razão da imunidade, e que, portanto, descaracterizaria a justificativa apresentada pela contribuinte no curso da fiscalização. E, ultrapassado isso, não fosse a não caracterização da imunidade em relação a esse produto, entendeu que o artigo 11 da Lei 9779, de 99, quando trata da possibilidade de creditamento nas aquisições de insumo, não fez alusão específica a saídas imunes, e que, portanto, não seria esse o caso dos autos. Entendeu ainda que a Instrução Normativa 33 de 99, que trata de regulamentar esse dispositivo da 9779, fez referência, na verdade, quando tratou da possibilidade de creditamento de insumos imunes, exclusivamente aqueles destinados à exportação e, né, efetivamente, não é esse o caso dos autos. Bom, então, essa é a controvérsia que está posta para análise dos senhores. A contribuinte ela trouxe uma preliminar em impugnação e isso foi reproduzido nas razões do recurso voluntário em relação à decadência do direito de constituir ou de glosar o crédito escritural. Isso porque o auditor fiscal apontou em sua glosa o valor até dezembro de 2013, foi realizada a glosa de cerca de 61 milhões de reais, que é justamente esse valor que coloco aqui na apresentação. A contribuinte contestou isso, na medida em que o acúmulo desse crédito veio em decorrência do acúmulo de trimestres passados, de operações passadas, e que, portanto, não poderia ser revisto uma vez que transcorridos 5 anos desde a ocorrência dos fatos que ensejaram a escrituração desse crédito. Veio o acórdão da DRJ, por meio do qual se entendeu que essa matéria não se sustenta na medida em que o saldo anterior da escrita fiscal, justamente esse saldo de dezembro de 2013, ele já não existiria, uma vez que foi objeto de autuação períodos anteriores em que a própria fiscalização realizou essa glosa e recalculou o tributo devido à época. E aí apontou o número do processo administrativo em relação que trata desse auto de infração. Bom, considerando esse fato trazido pela DRJ, e uma vez que a própria autoridade julgadora reconhece, portanto, que houve a glosa desse mesmo crédito, desse mesmo saldo de crédito escritural de IPI por meio de um outro auto de infração, isso, na verdade, só confirma a ideia de que não há razão para que se efetue essa glosa, uma vez que ela já foi objeto de um outro processo administrativo. Então, é nesse sentido que a contribuinte traz essa tese do bis in idem, na medida em que o crédito escritural foi glosado no passado, por meio de um outro auto de infração, e, novamente, se glosa uma mesma quantia que, na verdade, tem fundamento nos mesmos períodos relacionados ao auto de infração anterior, e aí, então, caracterizando o bis in idem. Não fosse essa questão, a contribuinte ainda reitera o seu pedido de reconhecimento da decadência da glosa, quando menos da prescrição, em razão da apresentação para o fisco dos livros fiscais, se assim entenderem. Haja vista que a composição do saldo de dezembro de 2003, que foi utilizada no apontamento do auto de infração para a realização da glosa, na verdade, ele vem de períodos passados, períodos cujo lapso temporal soma uma quantia maior do que os 5 anos,
contados, contados de forma pretérita a partir do lançamento, a partir da intimação do auto de infração, e, portanto, não haveria substrato jurídico para se realizar essa glosa em razão da decadência. Bom, adentrando ao mérito, senhores conselheiros, primeiro ponto que o contribuinte quer deixar bastante claro é que há uma premissa que é equivocada por parte do auditor fiscal. Na medida em que taxa um óleo lubrificante, e aí são esses 2 NCMs que estão sendo citados aqui embaixo, extraídos de um trecho de um laudo técnico da Escola Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no sentido de que esses produtos não poderiam ser classificados como derivado de petróleo. A partir daí, a contribuinte contratou, solicitou um laudo técnico da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, submetendo justamente essa questão. Se, sob ponto de vista técnico, o óleo lubrificante, justamente o óleo lubrificante classificado nas MCMs, na NCM, nas duas posições em que se aplica aos produtos produzidos e comercializados pela contribuinte, se eles poderiam ser considerados como derivados de petróleo. Esse laudo foi juntado aos autos e nós fizemos questão de colacionar aqui o trecho que resume toda essa problemática, e que a Escola de Química confirma que esse óleo lubrificante é um óleo lubrificante derivado de petróleo, classificando como um derivado não energético de petróleo. Ou seja, não é um derivado de petróleo utilizado para aquisição de energia, mas ele tem uma outra finalidade, uma finalidade que não é energética. Mas nem por isso, isso não retira sua característica de derivado de petróleo, na medida em que, segundo a própria doutrina, a literatura química e o próprio órgão regulador, a Agência Nacional do Petróleo, classifica esse material como um material derivado de petróleo produzido a partir do processo de refinação, em que há a presença aí de 70% a 100% de faixa de petróleo na sua faixa de composição. Portanto, essa é uma premissa que deve ser desconstruída. E aí a contribuinte pede para que os senhores conselheiros analisem o caso a partir da premissa de que o produto comercializado, fabricado e comercializado pela contribuinte é efetivamente um derivado de petróleo e, portanto, se adequa à condição de imune conforme previsto no artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal. Bom, a partir daí, tem-se a discussão em relação à possibilidade do creditamento tomado a partir das aquisições de insumos e manutenção desse creditamento na escrita fiscal, ainda que a saída ocorra sobre a classificação de não tributada. E aí, o contribuinte faz questão de trazer essa diferenciação. São duas espécies de produtos que são classificados como não tributados na TIPI, isso é do conhecimento dos senhores. O primeiro são aqueles que fundamentalmente não são alvo de incidência do imposto, e aí, não sendo alvo de incidência do imposto, a lógica efetiva é que não há qualquer fundamento lógico que traduza impossibilidade de creditamento do IPI, na medida em que, se não há uma saída, não há um produto industrializado, aquele tributo que foi recolhido e repassado em relação à etapa passada, ele vai se traduzir em custo para o adquirente, e, portanto, não há se falar, né, não teria que se falar dessa discussão em relação ao creditamento quanto a esse tipo de produto. O segundo, que é exatamente o que se trata aqui, são aqueles tributos, são os produtos imunes, ou seja, são produtos industrializados, algo que seriam alvo de incidência do imposto sobre produtos industrializados e não fosse a norma imunizante contida no artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, efetivamente desse ponto que se trata. Bom, então, toda a controvérsia, toda a discussão vai se permear em relação à interpretação dada ao artigo 11 da Lei 9779 de 99, que contém a previsão de manutenção do saldo devedor e cuja redação
faz uma alusão de manutenção do saldo credor em relação à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicado na industrialização. Esse é o núcleo da norma. Manutenção de saldo credor em relação à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicado na industrialização. Ou seja, o núcleo da norma, o núcleo do benefício fiscal trazido pelo artigo 11 da 9779, não é visto sob o ponto de vista da saída, não é visto sob o ponto de vista do produto resultante da industrialização, mas sim naquilo que está sendo fabricado. Ou seja, o núcleo do benefício está na atividade de industrialização do próprio insumo. Essa é a regra. Na medida em que o artigo 11, quando faz alusão ao produto isento ou não, ou tributado à alíquota zero, ele usa o termo inclusive. Inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero. Ou seja, ele quer deixar claro que há a possibilidade de creditamento em relação à aquisição de insumos na industrialização e, como um reforço argumentativo, inclusive em relação a produtos isentos ou tributados à alíquota zero. Foi com esse sentido que tanto a Instrução Normativa 33 de 99, artigo 4º, cujo texto garantiu e fez alusão específica às saídas imunes, e aí vale fazer a referência. Quando o dispositivo faz alusão às saídas imunes, o dispositivo não trata, não restringe a aplicação em relação às operações de exportação. Ele usa o termo imune e continua o texto, inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero. Esse é o texto da norma. O mesmo sentido da instrução normativa vigente à época estava contido no artigo 195, parágrafo 2º do RIPI de 2002, que também faz alusão aos produtos isentos, com tributação à alíquota zero ou imunes. Há uma previsão específica para isso, o próprio texto do regulamento do imposto sobre produtos industrializados faz alusão a esse entendimento em relação ao artigo 11 da 9779. Portanto, que se... o senhor já deu os 15 minutos, eu estou prorrogando por mais 5 minutos máximo. Presidente, em 2 slides, acho que vai ser menos que isso, viu? Eu agradeço a consideração do senhor. Ok, obrigado. Portanto, a lógica aqui é justamente dar vazão à intenção do legislador em trazer à luz à legislação a previsão contida no artigo 11 da 9779. Aqui eu cito, senhores conselheiros, justamente o julgamento dos embargos de divergência 12.13.143 do Rio Grande do Sul, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, cujo arrazoado voto da ministra Regina Helena Costa, também acompanhado pelo já aposentado ministro Napoleão Nunes Maia, veio justamente nesse sentido, argumentando que, na verdade, as restrições em relação ao entendimento da autoridade fiscal quanto à não tributação em geral, advém de norma infralegal, e esse não foi o escopo contido na lei de 9779, que, portanto, haveria a necessidade de se afastar essa tentativa de impedir o creditamento. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, com essas considerações, o contribuinte pede o provimento do seu recurso, o reconhecimento da decadência e no mérito o provimento do seu recurso. Agradeço, presidente, mais uma vez. Obrigado, doutor Bruno. Só peço que retire a apresentação. Obrigado. Por favor, conselheira Mara, com a palavra para o voto. Espera só um pouquinho. Eu vou pedir para vocês para
para abrir um processo, que eu pus outro processo, não é processo, é o V3 lá, que está lá. Só porque eu fiz uma pequena correção lá, então eu preciso abrir o V3, tá? Conselheira Mara, tua câmera acho que está com problema. Não, é a janela, que deixa eu fechar a janela. É o sol da tarde. É precioso agora, nesse inverno. Porque o sol bate aqui essa hora. Então, vocês abriram aí o V3? Estou copiando. Tá abrindo ainda. A discussão aqui é basicamente a questão do produto não tributado, né? E a alegação que ele traz também a respeito da súmula CARF, e que isso daí que a gente vai talvez possa ter mais discussão, e a questão da aplicação da consulta também, que são os pontos principais. Tem uns outros pontos aqui que a gente vai abordar. Posso Pode ir? prosseguir, pode. A empresa tem como atividades principais o recebimento e armazenamento de óleos básicos e aditivos, e a produção e distribuição de óleo do lubrificante acabado, contando sua estrutura fabril, com tanques, misturadores, plataformas de carga e descarga, linhas de envase automáticas, armazéns de produtos embalados, acabados, pier de carga e descarga de óleos básicos, reatores de produção de gás. Isso aí está na resposta dela à intimação. O lançamento de ofício do IPI foi no valor de 15 milhões, incluído principal multa de ofício de 75% de juros de mora, pela escrituração e utilização de créditos indevidos apurados sobre aquisição de insumos empregados na produção de produtos classificados como não tributados. O sujeito passivo também foi intimado a promover o estorno do crédito no valor de 87 milhões, mediante lançamento no livro de apuração do IPI, no período de apuração correspondente à data de ciência do presente auto de fração. Além disso, foi anulado o saldo anterior na escrita fiscal no valor de 61 milhões. A recorrente alega que produz e comercializa óleo lubrificante derivado de petróleo, nos termos do artigo 155 da Constituição, que seriam imunes. Segundo a recorrente, a autuação baseia-se em duas premissas. O óleo lubrificante produzido pela recorrente não pode ser caracterizado como derivado de petróleo para fins de imunidade e, ainda que abrangido pela imunidade, o artigo 11 da Lei 9779 não permitiria o direito creditório quando da saída de bens imunes. O acordo da DRJ manteve o auto de fração e glosa sob os fundamentos de que não haveria ocorrido decadência ou prescrição da glosa de crédito do saldo credor de 61 milhões, os produtos fabricados pela recorrente não estariam abrangidos pela imunidade constitucional, não haveria autorização normativa para o aproveitamento de créditos decorrentes da não cumulatividade PI, quando se trate da industrialização de produtos não tributáveis, a solução de consulta 394 não poderia servir de suporte à pretensão da recorrente, bem como tornou-se ineficaz com a edição da DI 5 de 2006. Os atos administrativos aos quais a recorrente teria se balizado já eram ineficazes muito antes dos fatos tributários objeto do presente atuação. E a responsabilidade por infrações tributárias independe de boa-fé, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente, não afastando, portanto, a aplicação de juros e multa. A primeira preliminar, a decadência, a recorrente alega a decadência dos créditos PI glosados, artigo 150 do CTN, escriturados em períodos anteriores a janeiro de 2014, e que haveria bis em idem pela lavratura de auto-fração posterior no processo final 2017-21. A fiscalização reconstitui a escrita fiscal do período de 2014, sendo que para isso partiu do saldo de créditos glosados, indevidamente escriturados, em dezembro de 2013, no valor de 61 milhões. Esse saldo foi apurado no processo final 2017-21. Aí eu trago o quadro em que ele reconstitui a escrita fiscal.
O processo 2017-21 já foi julgado pelo CARF, acórdão 3402, 006, 025, estando no momento aguardando julgamento de recurso especial do contribuinte. Aí, no julgamento no 3402, ele, pelo voto de qualidade, não reconheceu a decadência, por maioria de votos, negou provimento ao recurso no mérito. No processo citado, foi autuado e reconstituída a escrita fiscal do período de fiscalização de 2011 a 2013. O que se tem como glosado são créditos escriturados indevidamente, que, pela recomposição dos saldos, foi transferido o valor de 61 milhões de dezembro de 2013 para janeiro de 2014. Não se trata de bis in idem, como alega a recorrente. O saldo credor, como já esclarecido, são créditos que foram contabilizados ao longo dos meses relativos a insumos aplicados na produção de produto não tributário, que, por isso, não daria o direito à contabilização dos créditos. Como o saldo de créditos não utilizados é repassado para o mês seguinte pela não possibilidade de compra desses valores, conforme consta da autuação fiscal e mantido pelo acórdão DJ e acórdão CARF, é necessário que seja refeita toda a escrita fiscal que foi impactada por esses valores considerados, mas não existentes. É claro que se a recorrente demonstrasse que não considerou esses valores nos períodos posteriores a 2013, não seria necessário refeita a escrituração fiscal, mas não foi isso que aconteceu. A fiscalização apurou o erro na escrituração e, por isso, identificou a necessidade de refazimento da mesma. Aí eu trago o artigo 256 do RIP, né? Quando confronta os débitos e créditos no período de apuração do imposto resultar saldo credor, será esse transferido para o período seguinte, observado o exposto no parágrafo 2º. A ciência da autoinfração e análise ocorreu em 26 de 11 de 2018, referente ao período de apuração de 2014. Entendo ser correta a glosa de créditos indevidos a qualquer tempo. Além de admissível, a apropriação de créditos indevidos, o uso indevido do crédito é que gera consequências tributárias, pois, ao usá-los, deixa de pagar tributo devido, ocorrendo prazo de decadência apenas para lançamento de débitos do contribuinte, créditos tributários, decorrentes dessa glosa. Nesse sentido, reproduzo as emendas e fragmentos dos vossos condutores dos precedentes. Aí eu trago um voto da conselheira Semiramis. No fragmento do voto dela, ela fala: a glosa decorrente de créditos estruturais não admitidos pelo RIP, mas que foram utilizados pelo contribuinte na sua escrita fiscal, atinente à apuração do IPI sob a égide da não cumulatividade. Já a Constituição do Crédito Tributário refere-se à exigibilidade de pagamento de saldo devedor do IPI, o qual foi apurado na escrita fiscal, mas não espontaneamente pago ou compensado ou confessado. A Constituição do Crédito Tributário, pelo lançamento, é que deve se dar no prazo de 5 anos. Aí depois eu trago um outro acórdão aí do conselheiro Paulo Guilherme, do Eurolet, em que ele fala que os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, 176 do CPN se refere ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito escriturado. Né? Então, aí eu estou negando provimento nessa parte. Tá, aí pedido de diligência e perícia. A recorrente reitera o pedido de perícias contábeis técnicas para que seja confirmado por engenheiro com conhecimento da indústria petroquímica as características do produto. Aí eu trago o artigo 18 do PAF, o 28, reitera a conclusão do acordo recorrido quanto à desnecessidade de perícia nos autos. Como informado, a realização de perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, não se prestando a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual quanto à formação da demonstração probatória que cada um compete. Também não justifica o pedido de perícia técnica o conceito de derivados de petróleo, no parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição, é um conceito jurídico e não técnico, já que, como é entendimento pacífico, não são todos os produtos derivados de petróleo, tais como plástico e produtos têxteis, que são abrangidos pela imunidade constitucional. Portanto, por considerar necessária a realização das perícias, indefere-se o requerimento formulário.
da imunidade dos derivados de petróleo. Inicialmente, é preciso afastar a alegação da recorrente de que a autuação baseia-se em duas premissas. O óleo lubrificante produzido pela recorrente não pode ser caracterizado como derivado de petróleo para fins de imunidade, e ainda que abrangido pela imunidade, o artigo 11 da Lei 9779 não permitiria o direito creditório quanto da saída de bens imunes. Conforme pode ser verificado no relatório fiscal, a autuação foi efetuada com base na vedação legal ao creditamento do IPI no caso de produtos não tributados, NT. Aí eu trago um pedaço do relatório, dois parágrafos. A menção e argumentação que é efetuada no relatório é para rebater a afirmação da recorrente, não sendo a base da autuação. Então, a menção que ela faz sobre a imunidade, ficou assim, a menção e argumentação que é efetuada sobre a imunidade, ficou faltando aqui, sobre a imunidade, do relatório é para rebater a afirmação da recorrente, não sendo a base da autuação. Aí eu trago o excerto do relatório fiscal também. A recorrente argumenta que os produtos derivados de petróleo, como os lubrificantes classificados na TIP, na posição 2710, 1931 e 1932, são aqueles abrangidos pela imunidade condicional, ou seja, que sofreriam incidência do IPI, mas que, por alguma razão, o legislador constituinte optou por proibir a incidência desse imposto. Aí eu trago um excerto também, excerto do recurso. A Constituição, no artigo 155, dispõe, né, a exceção dos impostos que trata o inciso 2 do caput desse artigo, o artigo 153, 1 e 2, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Continua afirmando que a Constituição apenas delimita o âmbito de abrangência da incidência tributária, não trazendo a definição do conceito de derivado de petróleo. E coube ao RIP, artigo 18, definir o conceito. Então, parágrafo 3º, para fins de disposto no inciso 4, entende-se como derivados de petróleo os produtos decorrentes da transformação do petróleo por meio de conjunto de processos genericamente denominados refino ou refinação, classificados quimicamente como hidrocarbonetos, o que está de acordo com o artigo 6º da Lei 9478, que instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, ANP. Aí o artigo 6º fala, derivados de petróleo, produtos decorrentes da transformação do petróleo. Consequentemente, conclui que o óleo lubrificante é um genuíno derivado do petróleo, pois o óleo lubrificante fabricado pela recorrente é composto de 85% a 90% do óleo derivado do petróleo, e o restante de aditivo. Já o óleo lubrificante revendido é derivado 100% de petróleo. Com base no artigo 6º da Lei 9478 da ANP, por meio da portaria número ANP 129/99, que estabelece o regulamento técnico da ANP número 4 de 94, especificou que os óleos lubrificantes são derivados básicos do petróleo. Aí está o item 3, conceito básico, os óleos lubrificantes básicos especificados no presente regulamento são óleos lubrificantes obtidos do refino de determinados tipos de petróleo. A recorrente juntou desses autos parecer do Ministério da Infraestrutura, que possui como orientação a classificação dos lubrificantes como derivados básicos do petróleo. Aí eu junto um fragmento. Na perícia técnica, nos autos de embargo, execução fiscal, no processo final 5101, foi reconhecido que os óleos lubrificantes fabricados pela recorrente são derivados de petróleo, sendo o percentual encontrado no produto da recorrente superior a 70% de óleo de petróleo. Trago também um parágrafo. Registra que não existe controvérsia quanto à classificação fiscal dos produtos apontados como os das nomenclaturas 2710, 1931 e 2710, 1932. A fiscalização afirma que os lubrificantes industrializados e comercializados pela empresa, sob a notação NT, não se tratam de derivados de petróleo imunes. Fundamenta-se no artigo 155 da Constituição, artigo 18 do RIP e artigo 6º da 9478, os mesmos utilizados pela recorrente, mas com outra interpretação. Aí eu trago alguns parágrafos do relatório fiscal.
Continua expondo que a notação NT não tributada, utilizada na TIP, não é exclusiva de produtos imunes, sendo usado para outros produtos que desejou se deixar fora do campo de incidência do tributo, por qualquer tipo de desoneração, imunidade, isenção, alíquota zero, dentre outros. No acordo de piso, concluiu-se que somente são imunes os produtos obtidos diretamente do refino do petróleo, no mesmo sentido adotado pela fiscalização. Parte da análise da lei 4502/64, com a redação dada pelo Decreto-Lei 3466, a Lei 9493, quando disposto sobre o campo de incidência do IPI, excluindo aqueles a que corresponde a notação NT. Em análise da legislação aplicável à espécie, notadamente da TIP, aprovada pelo Decreto 7660/2011, e das notas explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Classificação de Mercadorias, aprovada pela INRFP 807/2008, localiza 4 espécies de bem que se encontram fora do campo de incidência do IPI. Aí eu trago também esse daí, vou pular. Aí também vou procurar uma doutrina aí, fundamenta-se no decreto 7212, também vou pular aí, acrescenta a fundamentação na interpretação da TIP, da ANEST na classificação fiscal de mercadorias. Aí voltando para o meu voto, na questão posta nesses autos, já foi objeto de discussão em diversas autuações da mesma empresa submetida a julgamento nesse conselho. Aí eu junto uns 20 acórdons aí que eu encontrei da empresa, tem mais, mas eu não consegui colocar todos. Não se chegou a um consenso sobre o enquadramento dos produtos da recorrente, se eles seriam imunes ou não. Todas as interpretações partem dos mesmos dispositivos legais, esbarrando a análise final na definição do que seja derivado de petróleo. Da leitura do artigo 18 do RIP, conclui-se que a legislação tributária adota como critério para interpretação do alcance da imunidade constitucional conferida a derivados de petróleo o da imediatidade, pelo qual somente são imunes os produtos obtidos diretamente do refino, decomposição do petróleo bruto por intermédio de destilação fracionada, excluindo, por decorrência, os produtos ulteriores colocados em circulação mercantil e aqueles que venham a ser obtidos por qualquer processo de industrialização subsequente, transformação ou beneficiamento ulteriores. E como afirmado pela DRJ, que define um produto como derivado de petróleo imune ao IPI, não é o fato de ser composição de matéria-prima oriunda do refino do petróleo, mas sim o fato de o produto ter sido obtido mediante o processo de refino ou refinação do próprio petróleo. O refino é constituído, aí eu trago 2 literaturas técnicas aí, encontradas em site, um do site da Petrobras e o outro de um site também de uma universidade, né, que ele fala como que é o processo de refino. Aí eu vou pular essa leitura aí para ir direto para a imagem, né? Essa imagem aí mostra o processo de refino, em que mostra aí as temperaturas. Nesse processo de refino, se obtém o gás, a gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, resíduo sólido, parafina, cera, asfalto e piche. Os produtos fabricados e vendidos pela fiscalizada, óleos e lubrificantes, que geraram o devido creditamento do IPI, foram obtidos a partir dos processos de refino ou refinação do petróleo, a partir da mistura simples de diferentes óleos básicos de petróleo ou da mistura desses óleos básicos com aditivos, conforme informa o próprio fiscalizado. E, portanto, se trata dos derivados do petróleo imune ao IPI. E por isso que gozam da imunidade, né? Estados derivados do petróleo que gozam da imunidade. E por isso são produtos não tributados, e por isso são produtos não tributados pelo imposto em função de sua classificação das posições 2710, 271931 da TIP. Concluo pela imunidade os óleos e lubrificantes derivados do petróleo. Bom, aplicação da súmula CARF número 20. A recorrente traz recurso voluntário alegações sobre a inaplicabilidade da súmula CARF número 20, que assim dispõe.
Não há direito aos créditos IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIP como NT. A discussão é consequência da glosa mantida pela DRJ sobre os produtos NT da TIP, que foi justificada, entre outros argumentos, pela aplicação da súmula CARF número 20. Inicialmente, é preciso esclarecer que o regimento interno do CARF determina a observância obrigatória pelos membros das decisões consubstanciadas em súmula. Aí eu trago o regimento, e já na época do segundo Conselho de Contribuinte, já existia a súmula 13, mesmo teor. Destarte duvidoso que os produtos fabricados pela empresa postulante são classificados na TIP como NT. Assim, ela mesmo reconhece. Não importa se tal circunstância decorre de imunidade, não há direito de crédito IPI na aquisição de insumos aplicados nessa produção, consoante o termo da súmula transcrita, que é, como já disse, de observância obrigatória pelos conselheiros membros do CARF. Nesse sentido, tem o ato declaratório interpretativo da Receita Federal, número 5 de 2006, que eu reproduzo aí. Por isso é vedado o aproveitamento de crédito IPI, referência à aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos não tributados. Com a entrada em vigor da Lei 9779 de 99, somente foi admitida a possibilidade de aproveitamento do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados à industrialização de produtos isentos e tributados à alíquota zero. A lógica da não cumulatividade do IPI, prevista no artigo 49 da CRTN e reproduzido no artigo 81 do RIP, posteriormente no artigo 146 do decreto 2637, a compensar do imposto a ser pago nas operações de saída do produto tributado do estabelecimento industrial ou equiparado, o valor do IPI que fora cobrado relativamente aos produtos nele entrados na operação anterior. Todavia, a não cumulatividade aplica-se tão somente a produtos incluídos no campo de incidência desse imposto, não alcançando os produtos não tributados, pois esse não está sujeito ao IPI, não há que se falar em compensação de imposto devido, se sequer o produto está na esfera desse tributo. Vale reproduzir a emenda do decidido no agravo, duas vezes, no agravo em RESP, 230.906 da Alagoas, aí eu reproduzo. Ao caso, portanto, resta aplicar as razões do RESP 860.369 de Pernambuco, decidido na sistemática dos recursos repetitivos de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF. Aí, o que fala esse RESP? Deixa eu ver se eu marquei. Aqui, recurso especial, representativo de controvérsia, acreditamento e princípio da não cumulatividade, aquisição de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem destinado à industrialização, um negócio aqui no meio, de produtos isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero, Lei 9779, novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, direito ao crédito IPI fundado no princípio da não cumulatividade, decorrência da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados na fabricação de produtos isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero, e surgiu apenas com a vigência da Lei 9779 de 99. Aí eu vou pular essa leitura, né? Sendo assim, concluo pela negativa de provimento. Exigência de juros e multa. A empresa requer exclusão de multas e juros exigidos, pois sua conduta teria se fundamentado em atos normativos da própria administração pública. Expõe que o ADI 5 de 2006 é legal e constitucional, não há que se falar em ineficácia da solução de consulta 394 de 2003, sendo que agiu conforme disposto nesses atos normativos. A solução de consulta 394 de 2003, a qual lhe daria respaldo para a manutenção do crédito IPI em discussão, elucida de forma explícita que não se destina à discussão sobre a existência ou não da imunidade em relação aos produtos industrializados pelo consulente. Não foi essa indagação posta e nem foram trazidos elementos para que a questão fosse dirimida. Tem-se de plano, pois, que a referida consulta, ainda que se encontrasse eficaz, não poderia servir de suporte à pretensão da empresa, a qual se projeta a apuração de crédito em relação a produtos que não se encontram... esse daqui ficou errado.
Vou tirar essa frase aqui, que esse negócio é errado. Por outro lado, com a edição do ADI 5 de 2006, a referida solução de consulta tornou-se ineficaz. E os fatos tributários objetos autos referem-se ao ano de 2014. E o ADI foi publicado em 18 de 4 de 2006. Muito antes, portanto, não há lugar para solicitação formulada pelo interessado. Ademais, o Código Tributário Nacional, em matéria de infrações e legislação tributária, adota como regra geral a responsabilidade objetiva. Não pode ser afastado sob eventual argumento de boa-fé. A multa lançada tem previsão legal fixada no percentual exigido, de 75%, e trata de norma impositiva que não pode ser afastada pela autoridade administrativa. Logo, deve ser mantida a multa difícil, lançada no percentual previsto com a redação dada pela Lei 9.430, não havendo por que afastar a aplicação ou deixar de observar leis válidas, estando mesmo vedado aos conselheiros do CARF fazer sob fundamento de inconstitucionalidade. Por todo exposto, conheço o recurso voluntário, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Conselheira, no caso está sendo afastado duas preliminares, né? A decadência e a de pedido de diligência perícia. Isso, Eu gostaria de perguntar uma questão. Elcio. Pois não, Elcio. Mara, diferentemente da fiscalização e da DRJ, que considerava os produtos do recorrente não imunes, você considerou eles imunes. Isso. Deixa eu só acabar a pergunta, por favor. Sim. Você considerou eles imunes. Tudo bem, a súmula CARF estipula lá que as compras de insumos aplicados em produtos NT, que é o caso, né, que não se controverte sobre isso, não pode gerar crédito. Até aí tudo bem, concordo. Mas a partir do momento que você glosa os créditos do contribuinte por eles serem aplicados em produtos NT, está correto. Mas se ele for imune, não pode lançar o imposto? Se ele é imune... Elcio, eu falei assim, essa justamente é o motivo que ele pede afastamento da súmula CARF número 20. Não, mas não é, isso não influencia na súmula CARF número 20. A súmula CARF número 20 está certa. O produto dele é NT, ele não pode se creditar. Tudo bem, glosa os créditos deles todos. Mas você também não pode exigir dele o IPI, porque ele é imune. Pois é, mas aí o negócio é o seguinte... Mesmo você glosando os créditos, não tem IPI a ser exigido. Mas se o negócio... ele é imune... O negócio é o seguinte, a diferença que é feita aqui é que no caso dos produtos imunes, o que ele está falando, o produto dele é imune, né? O que ele fabrica, o que ele recebe... Então ele não paga IPI de jeito nenhum. Ele não paga, então. Então é o que está falando aqui. Mas se fosse um pedido de ressarcimento, tudo bem. Você negava os créditos dele e ele não tinha direito a nada. Mas aqui, pelo que eu entendi, é um auto de infração. Glosaram-se os créditos, então lançou o imposto. Mas se ele é imune, ele não pode exigir imposto dele. Pera, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando. Para você manter esse raciocínio seu, você tem que concordar com a DRJ e a fiscalização de que ele não é imune. Porque a partir do momento que você concorda que ele é imune, ele não paga IPI, ele só paga ICMS. Deixa eu rever aqui, Elcio. Tem muito tempo que eu já fiz isso daqui. Mas só trazendo aqui a discussão, o que foi colocado nessa aplicação da súmula CARF, que eu vi muitos julgados lá da Câmara Superior, e inclusive para a empresa, é que não poderia ser aplicada essa súmula CARF, porque a súmula CARF não tem entre os seus paradigmas nenhum caso de imunidade. Então, essa súmula CARF não valeria. Mas eu acho que vale. A questão não é a súmula CARF. A súmula CARF mas tá ok. Eu estou entendendo a sua. O meu raciocínio foi o seguinte, que dentro da TIP eu tenho produtos NT. E dentro dos produtos NT, ali não a própria TIP fala ali, não, os NTs não é só os não tributados, tem imune ali também, que está na TIP como NT.
Se ele está na TIP como NT, ele não gera direito a crédito. Então, eu não entrei nessa discussão aí sobre a imunidade, não, tá? Eu fui pelo o que está na TIP. Mas aí está incongruente, ó. Você está considerando ele imune e está exigindo IPI dele. Mas aí é a TIP que está incongruente, né? Não, a TIP não tem nada a ver com o TIP. Se ele é imune, ele não paga IPI. Então, como é que você vai fazer uma autodifração de IPI para ele? Ela coloca produto lá imune na TIP como dotação NT? Não, mas não tem nada a ver isso não, Mara. Não é isso que eu estou falando, não. Essa questão do NT na TIP é para a questão do crédito. Isso. Aí eu concordo, ele não pode se creditar. A súmula impede que ele acredite. Ele não pode se creditar. Tudo bem, glosando todos os créditos que ele fez. Mas o que vai exigir dele? Ele é imune ao IPI, ele não paga IPI. Mas, Elcio, será que ele não tem algum produto que pague IPI? É isso que eu tô querendo saber. É isso que eu estou querendo saber. Está querendo aproveitar... Elcio, o que foi feito aqui foi o seguinte, a fiscalização glosou os créditos relativos, que ele apropriou de créditos que eram dotação NT. Mas afastou a imunidade. Isso. Eles não Aí, são o imunes. que sobrou aqui, como ele afastou esses créditos todos, ele estava com 65 milhões de créditos no início do período, ele tirou esses 65 milhões. O que ele chegou? Ele não ficou com crédito nenhum, entendeu? Zero. E imposto a pagar nenhum. Não, mas aí tinha imposto de outras coisas. Não, aí é que eu estou querendo esclarecimento. Que outras coisas são essas? Não, aí eu só fui pela contabilidade do... Mas pelo fato da fiscalização ter considerado que ele não era imune, ele lançou o IPI também na saída desses produtos, lógico. Lógico. Você acha que eles lançaram o IPI? Se ele considerou que não era imune e glosou os créditos... Na saída ele é NT, como que ele lançou o produto? Não, então, isso que eu estou querendo saber. O que é que foi tributado? Então, vamos ver aqui, porque eu fui só pela tabela. Porque se você seguisse a lógica da fiscalização e da DRJ, tudo bem. É imune, não tem direito. Morreu. Tá. Não é imune, aliás, morreu. Você mudou, você considerou imune. Foi, aí tem que ver, então. Uhum. Mas a fiscalização, ela glosou os créditos e lançou o débito. E lançou o débito, considerando que esses produtos não são imunes. Não são imunes. Mas a Mara considera que eles são imunes. Mas, então você não pode lançar IPI. E o fundamento para glosar os créditos? A glosa dos créditos está certa, porque é NT. Porque a fiscalização fala, mesmo ele sendo NT, ele não é imune, porque o NT não se restringe à imunidade. Perfeito, Elcio. E veja que a fiscalização considerou que era não tributável. A fiscalização considerou isso. Ela considerou no NT. Ela só disse que não era imune. Exatamente. Não. Em relação aos créditos, eu não tenho dúvida nenhuma. Não. Tem que ser glosados os créditos. Não, ela entendeu que era NT o produto na saída. Ou seja, ela entendeu que não era tributável. Então, ser não tributável imune, para mim, não faz diferença. Eu estou entendendo Então, o que foi lançado? Deve ter sido lançado outros débitos de IPI. O patrono poderia nos esclarecer que outros produtos a empresa vende? Senhor conselheiro, realmente essa informação eu não tenho de pronto. Posso buscar essa informação em uma outra oportunidade nos autos ou eventualmente em diligência, mas eu efetivamente, até porque não há um detalhamento, salvo melhor juízo, nos autos em relação a isso. Então, assim, eu vou me posicionar para pedir vista, porque esse fato aí é crucial, né? Então... Tá. Elcio, eu vou te falar um negócio. Eu entendi, assim, que ele tinha, como ele tirou esse crédito, que ele entendeu que não, que a empresa apropriou indevidamente, o que sobrou lá eram os débitos que ele tinha confessado. Então, ele pegou, como ele na apuração, ele tinha débitos confessados, e ele pegou os créditos, ele não tinha os créditos que ele colocou na escrita. Então, aqueles débitos que estavam confessados, que ele tinha abatido na escrita, era débito que estava confessado. Ele lançou esses débitos. Justamente por causa do que aquilo que o Arnaldo falou, que ele considerou eles como MT, né? Pois é. Então, realmente é de outros produtos, só pode ser, então. Só pode ser, porque, imagina, ele não lançou o produto que era NT.
Eu entendi isso, que na contabilidade dele, na hora que tirou o crédito, sobrou o débito, que já estava lá confessado. Se for me dado mais um minutinho, que eu vou olhar o auto de Eu infração estou até aqui. procurando aqui a folha, porque esse processo é enorme, Elcio. Eu estou procurando a folha aqui para te falar, que está cheio de arquivo não paginável aqui. Termo de verificação fiscal, achei aqui. Mas no termo de verificação fiscal, o senhor fala que ele refez a escrita. Ele não fala relativo, ele fala essa contabilidade, né? Contribuinte não suscita duplicidade de exigência, né? Por um lado, a glosa e por outro... Não. Ele só suscita que a questão do bis in idem por causa como não começou o ano com saldo, né? Então, esse valor foi lançado, então ele fala que foi lançado 2 vezes. Tem um anexo aqui, no termo de verificação fiscal tem um anexo. Deixa eu ver se eu consigo abrir o anexo. Tem aqui uma decisão aqui, assim referida consulta sequer se aperfeiçoou, uma vez que ele não industrializa produtos imunes, mas a ANT por outra razão, né? Você viu que aí, antes do termo de verificação fiscal, tem um tanto de arquivo não paginável? Esses arquivos aí, a fiscalização que juntou. Saída de produtos produzidos pelo estabelecimento. Deixa eu ver aqui. Elcio, tu viu que tem uma tabela onde tem os débitos escriturados pelo fiscalizado? Reconstrução da escrita fiscal? Aí depois isso. Estou nela aqui agora. Saldo credor do período anterior, créditos escriturados, débitos escriturados pelo fiscalizado, créditos glosados, saldo do mês. O Elcio, também na primeira tabela, saída de produtos produzidos pelo estabelecimento, ele tem produto que ele vende que é tributado. Não, aqui por essa tabela aqui dá para ver, porque foram utilizados, não foi lançado nenhum débito, foi só glosado o crédito. Eu pensei que ele tinha... Não, então tá certo. É isso, okay. Perfeito. Eu estou tentando falar, gente, mas é isso mesmo, conselheiro Elcio. Ele tem vários aditivos aqui que ele paga imposto sobre eles. Foi usado só o que ele já tinha escriturado. Então, está esclarecido. Não, mas foi boa a pergunta. Não vou precisar da vista. Não vai precisar, isso, não vai precisar da vista, é isso. Perfeito. Ok. Condições de votar já, Elcio? Sim. Pois não. Eu só queria fazer uma observação em relação ao encaminhamento desenvolvido pela DRJ e pela fiscalização, que pelo voto de Mário, estava certo que ela ia acompanhar também a fiscalização e a DRJ, parecia, mas aí ela foi e deu um outro resultado. Porque eles se baseiam, que não é, porque a Constituição fala que é imune o derivado do petróleo, inclusive lubrificante. E a Constituição não delimita lubrificantismo, é só lubrificante. E tratando de imunidade, que é uma limitação ao poder de tributar, somente uma lei complementar poderia definir que lubrificante é esse, que está aqui, alcançado pela imunidade. Então, quer dizer, e a fiscalização e a DRJ, eles usam o RIP, né, para
delimitar a imunidade. Isso aí não poderia. Então, só eu afastaria. Então, eu estava desenvolvendo o meu raciocínio que você também iria nessa linha. Aí, quando eu vi a sua decisão considerando a imunidade, aí eu falei, mas peraí, se é imune, como é que fica? Mas aí foi esclarecido, né, com a intervenção do Arnaldo e tudo. Então, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Pedro? Presidente, O microfone. me dá mais um minuto aqui, por favor. Posso fazer um questionamento? Claro. Então, está sendo considerado como produto imune? Eu considerei como produto imune, porque eu cheguei à conclusão que ele é destilado, ele é produto do refino do petróleo. Então, ele é imune. Ele sai do refino. Por aquele gráfico, ele fica bem claro que ele no processo de refino sai o lubrificante. Eu já fiz voto de produto derivado de petróleo que eu considerei que não era imune. Asfalto. Eu considerei que o asfalto não era imune. Deixa eu fazer uma pergunta para o Elcio. Por que chegaste à conclusão que o lubrificante, a Constituição diz que ele é imune, Elcio? Se você for lá no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, inciso 9º, lá fala lá que sobre os lubrificantes derivados do petróleo só incide ICMS e imposto de importação e exportação. É porque no 155, parágrafo 3º, Elcio... Mas ele se reporta ao parágrafo 2º. Mas é que o 155, parágrafo 3º, na redação original, ele falava especificamente em lubrificante. E quando veio a emenda constitucional em 93, ele retira o lubrificante do texto, né? Não, mas aqui eu consultei a Constituição aqui agora. Quer ver? Mas eu estou vendo aqui, a Constituição hoje aqui, não fala... O ICMS não incidirá sobre operações que destinam a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes e energia elétrica. Aí vamos lá para o outro artigo lá. Qual é o outro? Eu estou vendo o 155, parágrafo 3º, Elcio. Parágrafo 3º. Olha a redação... exceção dos impostos que traz o inciso 2 do caput deste artigo e do artigo 5.3.1 e 2, que é importação e exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Mas olha a redação original, Elcio. Tu tá vendo já... Tinha lubrificantes, assim, ó, se ele retira o lubrificante do texto, cara... Isso é significativo. Apesar de lá no ICMS continuar, né? Doutor Bruno, quer fazer um esclarecimento? Fato? Só um esclarecimento de fato mesmo em relação ao dispositivo, e o que o doutor Arnaldo realmente colocou é um fato, só que na redação original ele não usa o derivado de petróleo. Ele substitui os termos combustível, lubrificante por derivado de petróleo. Foi essa a alteração da redação. Aí por isso que senão ficaria incongruente, né, com o artigo lá do ICMS. É verdade. Obrigado, doutor Bruno. Estamos aguardando, Pedro. Presidente, o lançamento aqui é em cima do crédito indevido. Ele aproveitou na escrita fiscal, né, de forma contrária à súmula número 20 do CARF. Isso. E, pelo que eu entendi, o auto de infração só cobra esse crédito indevido, né? E não está cobrando, por exemplo, saída do produto, a IPI da saída do produto. Não é isso. Não, Perfeito. Por isso que o raciocínio está inverso. Está inverso, né, o raciocínio. É um auto de infração, mas ele está cobrando crédito indevido. Então, a gente está analisando o crédito, a coisa, né? Então... Sim, tem essa peculiaridade. E por isso que o patrono, inclusive, mencionou o artigo 11 da 979, da 9779.
Então, acompanha a relatora e concordo que o óleo lubrificante é um derivado do petróleo, sim. É conhecimento notório isso também, né? Você tem voto sobre isso? Eu vi um voto seu, Pedro, sobre isso. Legal. Conselheiro Leonardo? Então, nós não estamos tratando aqui de cobrança por reenquadramento do produto para alíquota positiva, né? Não. Tá. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente. Porque já ocorreram decisões no sentido de que nós adentrarmos na questão do derivado de petróleo ser imune ou não, teríamos que passar pela questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da TIP. E a decisão recorrida, né, julgou como não imune. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente. Embora eu tenha o pensamento pessoal de que derivado de petróleo é imune. Concordo daí com a posição da relatora e do conselheiro Pedro. Mas é imune, não tem dúvida. É que tem decisões do CARF dizendo que não. Mas a Mara está considerando imune, então não é pela conclusão. Sim. Não, é que eu entendi as conclusões do Toledo, viu, Elcio? É porque, primeiro, existe uma contradição, né? O nosso julgamento e o lançamento. O lançamento fala que não é imune, e a gente fala que é, e mantém da mesma forma. Isso é contraditório, né? De certa forma. E aí o Toledo falou que tem essa questão da inconstitucionalidade, aí que eu não lembro, não estou lembrando direito dessa discussão, mas tem uma discussão aí sobre a constitucionalidade ou não dessa questão da imunidade aí do derivado de petróleo, né? Mas, Leonardo, apesar da fiscalização não ter considerado imune, ele não lançou porque é NT, mas não por ser imune, por outra razão. Ele é NT não em razão da imunidade, mas em outra razão. É a razão de estar NT na TIP. Exatamente, mas não por ser imune, por outra. Mas a decisão da DRJ e o auto falam em imunidade, né? Pois é. Eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente. Conselheiro Arnaldo. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Laércio. Com a relatora. Conselheiro Márcio. Estou acompanhando a relatora também, eu acho que está razoável. A lógica perseguida pela relatora para se chegar na conclusão, eu acompanho. Também estou acompanhando a relatora. A decisão é unânime, então, em rejeitar as preliminares de decadência de diligência e perícia e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Leonardo Vinícius acompanhou pelas conclusões. Quanto ao mérito. Em sustentação oral, doutor Bruno Rodrigues. É o que constará na decisão. Então, esse foi o item 322 da pauta, COSAN, lubrificantes e especialidades. Agradeço a presença e participação, doutor Bruno. Agradeço, presidente, senhores conselheiros. Boa tarde a todos. Obrigado. O próximo item também é de sustentação oral, 327. Intervalinho, né? Um intervalinho. 2 minutos. Tá, o intervalo, então vamos lá. Por favor, apoio, interrompa a gravação. Ok, presidente.